Uma tragédia terrível abalou o mundo do mergulho essa semana passada, a morte de 5 mergulhadores numa caverna nas Ilhas Maldivas, e depois também um mergulhador que foi resgatar os corpos desses mergulhadores que tinham morrido, também morreu, acabou morrendo, muito trágico isso, é uma infelicidade enorme, porque mergulho é uma das coisas mais seguras que você faz, assim, se for feito da maneira correta, evidentemente, né? É verdade que o que eles estavam fazendo ali era mergulho em caverna, e uma caverna a profundidade de mergulho técnico, né? Então, assim, não é uma coisa simples não, tá? Uma das hipóteses para o problema é realmente que o pessoal não tinha capacidade técnica para fazer esse mergulho. Existe essa possibilidade mesmo, tá? De qualquer forma, o lugar é muito bonito. Vamos entender o que aconteceu aqui. É um atol aqui nas Maldivas, que é esse arquipélago aqui no sul da Índia, né? Essa ilhazinha aqui, ó, essa ilhazinha de Alimata, a caverna fica em algum lugar por aqui, ó, e infelizmente 5 mergulhadores morreram, inclusive uma mãe e uma filha que estavam fazendo mergulho. Vamos entender o que aconteceu aqui. E quem é que regulamentaria o mergulho numa sociedade libertária? Se a gente tiver no Capistão, quem é que vai controlar os mergulhadores, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por implosão de prédio público, caminhoneiro marítimo cubano em fuga e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Como eu falei, mergulho, scuba diving, né? Mergulho com um cilindro de ar comprimido ou de alguma mistura gasosa qualquer, né? Isso foi inventado não tem tanto tempo assim não, tá? 1970, mais ou menos essa época que foi criado esse negócio, né? E a coisa desenvolveu bastante. Hoje em dia você tem vários lugares de mergulho. É uma atividade linda, maravilhosa de fazer. Eu fui mergulhador durante muito tempo, mergulhador como lazer, tá? Não profissional, tá? Então é muito legal de fazer. Tem muitos lugares bons para mergulhar no mundo. Tenho vontade de conhecer as Maldivas, nunca tive lá não. Mas enfim, o que aconteceu foi justamente uma tragédia em que 5 pessoas acabaram morrendo nesse mergulho, tá? A mãe, filha e mais alguns mergulhadores, inclusive o líder lá desse grupo que foi explorar uma caverna chamada, não sei qual é o nome da caverna aqui, dentro das Maldivas, dentro dessa ilhazinha das Maldivas aqui de Alimata, tá? E daí o pessoal entrou aqui, entrou na caverna e aparentemente não se sabe o que aconteceu, todos os 5 acabaram morrendo, né? Então, aqui, ó, conseguiram resgatar já corpos de 2 dos mergulhadores, tá? 2 dos mergulhadores italianos, assim, todos eles são italianos, tá? Era um grupo de mergulho italiano que estava fazendo esse passeio nas Maldivas e 2 foram resgatados. Outras pessoas estavam, tá? Isso é muito comum quando você faz essas viagens de mergulho, tá? Você vai em um grupo grande de mergulhadores fazendo vários mergulhos na região. E dependendo do mergulho, tem gente que fala, não, esse mergulho eu vou passar, não vou fazer. Esse mergulho não é um mergulho fácil, tá? As cavernas ficam a 70 metros de profundidade e é caverna. Então não é uma coisa fácil de você fazer. Quem mergulha até 10 metros, cara, 10 metros não precisa se preocupar com nada. O mergulho básico que eles chamam, você vai até 25 metros. Até 25 metros você tem que tomar alguns cuidados, mas não tem também muita preocupação com nada, né? O mergulho advanced, que eles chamam, o avançado, é até 40 metros. Até 40 metros você já tem que tomar uns cuidados maiores, pode ter que exigir um intervalo de descompressão, então quando você sobe para a superfície, você não pode subir direto, você tem que subir até um determinado momento, parar, né, esperar um pouquinho para fazer a descompressão, depois acabar a subida, não pode subir direto. E isso é um problema, porque às vezes a pessoa apavora, né, e no apavorado ali da coisa acaba subindo e gerando a doença descompressiva. Realmente é uma coisa complicada, a doença descompressiva mata mesmo as pessoas, né? Bom, além de 40 metros é o chamado mergulho técnico, tá? Então aí é mais complexo ainda a coisa, tá? Dependendo do tempo que você vai ficar, não pode ser mais ar comprimido, né? Até 40 metros, geralmente esses cilindros é ar comprimido só que você usa aqui. Mas a partir de 40 metros, tipicamente já começa a ter misturas gasosas, eles misturam algumas coisas, né? Hélio, oxigênio, tem toda uma série de misturas diferentes que eles usam ali para você conseguir mergulhar mais do que 40 metros. Então essa caverna é 70 metros, 70 metros é muito fundo e ainda é caverna. Caverna você tem que tomar cuidado com uma série de obstáculos, tem certificação própria para caverna, tá? Eu cheguei a fazer a certificação até mergulho avançado e eu exagerei um pouquinho, cheguei aí a 60 metros de profundidade
quando eu fui mergulhar ali em Curaçao, no Caribe. Cara, o Caribe é muito convidativo para você mergulhar, porque a água é muito límpida. Você está a 60 metros de profundidade, você olha para cima, você vê a superfície do mar ali, você vê tudo para cima, é impressionante. É diferente do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro a água é muito escura ali, né? Então você, mesmo num dia bom no Rio de Janeiro, você não vê nada. Ou melhor, você vê, mas não tem essa visibilidade do Caribe, né? Enfim, é uma tragédia muito grande. Então, assim, muito provavelmente a maior parte do pessoal que estava nesse navio de mergulho, nessa expedição de mergulho, não foi nesse mergulho particular e acabou se salvando, né? Porque o pessoal que foi eram pessoas experientes, não gente novata, não é gente inexperiente, coisa e tal. Porque, aliás, como eu estava falando para vocês, quem é que vai regular o mergulho no mundo ANCAP? Pois é, hoje em dia já são escolas de certificação privadas que fazem isso, tá? Se você quiser mergulhar, em qualquer lugar que você vai, não deixa você mergulhar, não. O cara não é maluco de deixar qualquer um mergulhar com essas coisas, não. Você tem que ter uma carteirinha. Aí tem várias, tem a PAD, tem a PDIC, tem várias escolas de certificação. Então você faz um curso de mergulho, você tira o certificado, são escolas particulares no mundo inteiro e coisa e tal. E daí você tem a carteirinha, e aí com essa carteirinha o pessoal deixa você mergulhar. Você tem que fazer um treinamento, coisa e tal, faz várias etapas do treinamento, várias coisas para garantir que tu está sabendo o que está fazendo, coisa e tal. E mergulho técnico também são essas empresas que fazem isso, e ainda é mais rigoroso ainda o processo para você tirar a licença para mergulho técnico, né? Então, o que eles estão dizendo? Né? Entraram então essas 5 pessoas no mar ali para fazer esse passeio nessa caverna. Dizem que é uma caverna muito bonita. Aliás, as Maldivas dizem que é um lugar muito bonito para você mergulhar, né? E mergulho em caverna é muito bacana mesmo. Só que esse pessoal não voltou, e daí eles tiveram que fazer aí o resgate das pessoas e coisa e tal. Aqui é onde foi a ilha, né? E o mundo de mergulho ficou abalado com essa história, realmente muito triste, né? Pessoas experientes não eram novatos fazendo isso. Aqui, ó, esse aqui é típico de mergulho de muita profundidade, porque você precisa ficar tanto tempo debaixo d'água que você não pode usar só o cilindro que você vai usando, você tem que ir trocando de cilindro à medida que você vai caminhando, né? Então é realmente um desafio para a galera fazer isso, né? E, bom, aqui tem um vídeo mostrando como é que é o mergulho nessa caverna, o pessoal com 2 cilindros aqui. E qual que é o desafio de você mergulhar numa caverna? Tem vários desafios, né? A primeira coisa é você não perder a orientação. Quando você está no mar aberto, é só você subir que você se safa, né? É só você ver para onde é que a bolha está subindo, e às vezes você tem situação em que você não sabe o que é para cima, tá? Mas você vê para onde que a bolha está subindo, é para cima, então você vai e sempre você consegue sair, né? Agora na caverna não, porque se você subir, você vai dar no teto da caverna, você tem que saber o caminho que você entrou ali, então tem toda uma técnica para você saber, né, o que você está, aonde que você está indo, como que você faz para voltar e coisa e tal. E lembra, toda a questão ali tem um tempo, tá? Você só pode ficar um determinado tempo, porque o ar que você tem no cilindro ele dura um período específico, mas não só isso. Quanto mais você está profundo, menos tempo dura o ar, tá? Porque a pressão da coisa, você respira o mesmo volume sempre, né? E o ar está mais pressionado agora. Então, quanto mais fundo você vai, menos tempo dura um cilindro. Você tem que fazer tem um monte de conta para você mergulhar. Como eu falei, até 25 metros é tranquilinho. A partir de 25 metros já começa a ter umas contas que você tem que fazer, umas tabelinhas que você vê aqui. Não, peraí, fiquei tanto tempo a tal profundidade, não sei o que lá, tem que fazer a conta aqui. A mais de 40 metros é mais complexa a coisa, né? Você tem que fazer o tempo de coisa. Aí o que eles estão falando aqui? Ó? Essa é a caverna, tá? E parece que aqui é onde estavam os corpos, ou seja, o pessoal entrou na primeira galeria da caverna e tinha corpos que estavam na segunda galeria. A expectativa, ou a suspeita que eles estão colocando é que é o efeito Venturi, tá? O que acontece lá nas Maldivas? Como você pode ver, as Maldivas é um atol, tá? Então isso significa que existem correntes muito fortes aqui, correntes muito fortes. E dependendo de como é que são essas correntes, você pode ter justamente a água. Quando eles entraram, eles conseguiram entrar tranquilo. Por quê? Porque tinha uma corrente muito forte nesse sentido. Quando eles tentaram sair, eles simplesmente não conseguiram vencer essa corrente, porque a água estava entrando aqui, saindo por algum outro ponto na caverna, e simplesmente entrava com uma velocidade tão grande que você não consegue nadar forte, rápido o suficiente para vencer essa correnteza e sair da caverna. E daí simplesmente você fica ali preso e esgota o ar, e você tem um tempo limitado, né? Tipicamente a 70 metros com 2 cilindros você tem que minutos.
São poucos minutos que você pode ficar nessa profundidade, você vai lá, vê a caverna e coisa e tal, e não consegue sair. É isso que eles estão dizendo que é o possível problema, tá? Aqui, essa aqui é uma outra caverna que eles estão mostrando aqui para dizer qual é o efeito Venturi, que, né, a correnteza simplesmente impede que o mergulhador saia do local. Deve ser uma sensação desesperadora, né, de você ver ali que você não tá nadando e não consegue sair do lugar, não consegue sair da caverna, né? Outro problema que você pode ter em cavernas também é justamente o fato de que se você nadar muito perto do solo, né, isso acontece em qualquer lugar, na verdade, né, levanta poeirinha do solo, levanta matéria do solo, e na caverna você pode chegar numa situação em que a água fica tão turva que você não consegue enxergar mais nada. E aí, para pensar, é difícil você conseguir se localizar para sair, né? Tem, é lógico, algumas dicas que o pessoal usa fiozinho para sair da caverna, coisa e tal, né? Mas aparentemente esse pessoal não estava preparado para isso e acabou gerando este problema. Acabaram, infelizmente, morrendo isso daí, né? Aparentemente aqui o efeito Venturi foi o que causou essa morte, o que eles estão trabalhando com isso. Algumas das pessoas que estavam nesse grupo estavam com GoPro, com câmera filmando, então eles vão pegar a câmera dessas pessoas e vão saber exatamente o que estava acontecendo. É lógico, não vão ter a voz das pessoas, mas pela filmagem eles devem imaginar o que aconteceu ali para gerar esse problema, né? A outra teoria é realmente falha técnica. De repente o pessoal era mergulhador, mas como eu falei, mergulhador mesmo avançado, mergulhador de turismo avançado é até 40 metros. Chegar até 70 metros é um outro patamar, tem um monte de conta que você tem que fazer, um monte de cuidado que você tem que tomar, escolher mistura de gás e coisa e tal. E aí esse pessoal pode ter feito coisa errada, pode ter erro na mistura de gás. Se a mistura de gás estiver errada, meu amigo, vira veneno, tá? Você morre, né? Você está respirando aquele negócio ali, mas lembra, até o oxigênio se torna tóxico se tiver acima de um determinado porcentagem no ar. Então, se você entrar e a mistura no seu cilindro estiver errada, pode ter dado problema com isso daqui, pode ter dado, né? Pode ter sido isso que causou a morte do pessoal. Estou investigando ainda para entender exatamente o que aconteceu, realmente muito trágico isso. Sim, e o bombeiro que acabou morrendo no processo de resgate. Infelizmente, nesse caso, foi um caso, como é que eu vou dizer, mais banal, embora, é lógico, não menos trágico. Ele ficou muito tempo no fundo fazendo buscas e na hora de subir ele não observou a descompressão, acabou tendo doença descompressiva. Se você sobe muito rápido, o nitrogênio que no solo está dissolvido no seu sangue forma bolhas. Essas bolhas começam a entupir as suas artérias, particularmente dos rins, destroem os seus rins completos, fazem trombose em várias veias pequenas, e aí, meu amigo, é muito difícil você sobreviver. Então, aparentemente, foi isso que causou a morte do bombeiro que tentou resgatar os corpos, né? Foi descuido dele também, foi erro no cálculo, ficou tempo demais. E aí é o problema, você tem que descer sabendo que na hora de subir você vai ter que ficar parado um tempo fazendo descompressão. Se o seu ar está acabando, você não tem alternativa que não seja subir, né? E aí, se você sobe, você tem a doença descompressiva. É realmente uma coisa bastante trágica isso daí. Agora, dizendo, esse tipo de mergulho, é lógico, em cavernas a 70 metros, é um mergulho mais complexo, um mergulho mais complicado realmente, né? Tem que tomar cuidado com isso. Mas mergulho mais simples, até 25 metros, pô, cara, tem lugares maravilhosos que você mergulha no Caribe de 10 metros, 25 metros. Aqui no Brasil tem um monte de praias aí que você consegue mergulhar, ver corais e coisa e tal, lindíssimos, com 10 metros de profundidade. Aí 10 metros de profundidade, cara, só se você quiser mesmo que você morre. Isso tem que ser, porque você pode subir de 10 metros para a superfície sem ter problema nenhum, em caso de emergência. Então, assim, mergulho é muito bacana, é muito seguro, e olha só, já é uma coisa totalmente libertária, já quem faz a certificação já são empresas privadas no mundo inteiro. É lógico, acidentes vão acontecer, inevitável, em algum momento você vai ter problemas, mas tipicamente tem mergulhos no mundo inteiro acontecendo o tempo todo, um monte de excursões desse tipo acontecendo, e é raríssimo você ter um acidente fatal, ter um problema desse tipo. Meus sentimentos aí às pessoas, aos amigos e parentes do pessoal que morreu lá, mas por favor, não fiquem com uma ideia errada do mergulho. Mergulho se feito da maneira correta, é uma atividade excelente e muito segura. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.